Como eu consegui pagar as minhas contas sem ter dinheiro? Repetindo o que eu vou explicar para você aqui, o que eu vou mostrar para você nesse papelzinho aqui. Isso aqui foi a minha primeira técnica de reprogramação mental. Esse papelzinho, nesse plástico, tá beirando 10 anos, tá completando 9 anos aqui. Eu vou mostrar para você o que tem aqui, tá? E aqui está a resposta de como que você, se você está também nessa questão de preocupação com as contas, dívidas, enfim. Aqui eu vou te explicar como que eu resolvi isso, ok? Só antes disso, eu quero compartilhar com você um trecho aqui do livro O Poder do Subconsciente, que aqui vai explicar essa técnica que eu vou te mostrar, né? A explicação está aqui. Você sempre precisa entender o porquê das coisas, porque o que eu vou te mostrar é só uma ferramenta. Se você entender a base, se você entender exatamente como que funciona, independe de técnica, talvez você nem precise, se você primeiro entender, ok? Antes disso, se você já conhece aqui o canal, já dá um like aqui nesse vídeo. Se você já gosta dos vídeos, existe uma opção hoje de você hypar os vídeos, né? Hypar é você mostrar para o YouTube o seguinte, poxa, eu quero que mais pessoas vejam isso aqui. Então, se os meus vídeos trazem esse sentimento para você, faça isso, por favor, hypa esses vídeos, ok? Isso é possível se você estiver assistindo aí do celular ou de algum dispositivo móvel. Vamos lá. Livro Poder do Subconsciente, página 141. Olha o que diz. A mente subconsciente jamais faltam ideias. Nela há um número infinito de ideias prontas para aflorar a mente consciente e se transformar de maneiras incontáveis em dinheiro no bolso. Olha só, esse processo continuará a ocorrer em sua mente, pouco importando se a bolsa sobe ou desce, ou se cai o valor do dólar ou da libra esterlina. A sua riqueza jamais depende realmente de títulos, ações ou dinheiro no banco. Essas coisas são apenas símbolos, necessários e úteis, mas apenas símbolos. O ponto que quero enfatizar é que, aqui está o ponto principal que eu quero mostrar para você. Ó. O ponto que quero enfatizar é que, se você convence a mente subconsciente de que tem riqueza e que ela está sempre circulando em sua vida, você sempre, inevitavelmente, a terá qualquer que seja a forma que ela tome. Primeira vez que eu li isso aqui, 9 anos atrás, né? Foi em 2016, então vai completar 10 anos que não foi pro final. Isso aqui, eu falei, caramba. Eu trouxe, há algum tempo atrás aqui em um outro vídeo, um trecho do livro A Ciência de Ficar Rico, né? Que fala sobre a verdade por trás das aparências. Infelizmente, 99,9999% de nós foi programado para reagir à aparência, né? Reagir à aparência quer dizer o seguinte, se eu olho no banco e eu vejo que tem lá, exemplo, 100 mil, eu fico tranquilo. Se eu olho no banco e vejo que tem lá menos 10 mil, eu morro. A gente aprendeu isso. Você vê uma coisa e você reage de uma determinada forma. Aquela coisa, ela influencia como que você reage. Mas eu venho sempre conversando com vocês aqui o seguinte, o mundo funciona ao contrário. Isso é o que a gente aprendeu e o que quase 100% das pessoas fazem. Vê uma coisa, ela vê a aparência e reage àquilo. Mas é só a gente ver como está a situação da grande maioria para ver e falar assim, pô, não, isso aqui não está funcionando. E isso aqui é o que funciona. O que ele está mostrando aqui é exatamente isso. Cara,
deixa de lado a aparência. Aqui, muitas das vezes eu explico para você, uso até o quadro, a gente nem vai usar aqui, explico de uma forma mais, que chega talvez a ser até um pouco mais complexa, né, falando de realidades paralelas e tudo mais, mas eu quero nesse vídeo aqui tratar isso da forma que seja mais simples de entender possível, a forma mais simples possível, para que realmente você tenha resultado. O meu interesse aqui não é que você seja um mestre e entenda tudo sobre isso aqui, não, mas que você consiga resolver suas questões. Nesse caso específico aqui, a sua questão das contas. Em resumo, o que está dizendo aqui é o seguinte: se você acreditar que as suas contas já estão pagas, elas estarão. É isso. Esse é o princípio. Talvez você já saiba disso, né? Aí eu vou mostrar aqui para você como que eu fiz isso na prática. Isso aqui eu já mostrei outras vezes. A primeira vez que eu aprendi, e eu fiz exatamente do jeito que ele falou, foi com o Marcos Trombetta, tá? E aí ele aprendeu isso com Bob Proctor, né? Que faleceu aí há alguns anos atrás. Como que eu coloco algo na minha mente? Então eu preciso, vamos lá, se eu quero estar com as contas em dia, eu preciso colocar no meu subconsciente que isso já está acontecendo. Como que é colocado isso? Através da repetição disso. Através da repetição disso. Só que, o que é melhor? O melhor é quando você repete algo que já é, de alguma forma, confortável para sua mente. Tá? Por quê? Por exemplo, né, eu atendo às vezes aqui individualmente, através do método subliminar, pessoas com problemas financeiros muito sérios, com dívidas de milhões, né? Então, às vezes, eu estou com dívida de milhões, eu vou colocar aqui e de cara eu já vou falar o seguinte: já está tudo pago. Se você já tiver um nível de consciência evoluído para falar isso, vai ser o melhor dos mundos, sem sombra de dúvidas. Mas não é o caso da maioria. Então, o ideal é que você trabalhe com algo que seja mais fácil da sua mente acreditar. O que está escrito aqui? Aqui tem duas frases. A primeira é: Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Essa é a primeira frase. Essa frase eu peguei de um livro chamado 1001 Maneiras de Enriquecer, do Joseph Murphy, mesmo autor do livro O Poder do Subconsciente. Então a primeira coisa é isso. Colocar... Por que isso aqui funciona? Porque isso aqui trabalha com uma crença que já existia na minha cabeça. Eu, desde sempre, né, fui ensinado, mas isso não era feito de uma forma fixa, porque se fosse... Isso não estava fixado na minha mente, porque se tivesse eu não teria os problemas financeiros que tive durante 20 e tantos anos. Só que eu já sabia disso, né? Eu sempre ouvi, olha, confia em Deus que nada vai faltar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a repetir isso para reforçar uma crença que já existia. Isso funcionou muito bem. E a segunda frase é a seguinte: a consciência é a única realidade. A consciência é a única realidade. Essa foi uma frase que eu aprendi com Neville Goddard, que ela quer dizer, em resumo, ela quer dizer o seguinte: você sempre vai ver aquilo que você acredita. Sempre. Você sempre vai ver aquilo que você acredita. Eu estava conversando com dois grandíssimos amigos meus aí, inclusive a gente está combinando de fazer novamente uma coisa que a gente já fazia, que a gente fez alguns anos atrás. Não sei se você me seguia no meu antigo canal, né? Mas eu tenho dois amigos que são Misael Michel e Luiz Gamonal, né? Dois caras extraordinários que falam sobre esse assunto aqui também. A gente estava combinando de fazer lives novamente, igual a gente fez, acho que 4 anos atrás, né? E a gente estava falando sobre isso, sobre como que, né, a gente conversando aí dos nossos momentos atuais. E
eu falando com eles, falei, cara, olha, se eu tô com dificuldade nisso aqui, como que eu tiro essa dificuldade? Dizendo que já tirei, né? Então, por exemplo, se eu quero que as minhas vendas aconteçam com mais facilidade, o que eu coloco na minha mente? Minhas vendas acontecem com facilidade. Não tem como eu querer que as vendas aconteçam com facilidade se esse pensamento não existe primeiro. Então, a consciência, a única realidade, quer dizer isso. Sempre você só vai ver aquilo que primeiro você pensa. Então, a repetição disso aqui me ajudou nesses dois sentidos. Primeiro, a fixar essa mensagem de que, realmente, se eu quero ver uma coisa, primeiro, eu preciso ter aquela coisa na minha mente. Isso foi a primeira coisa. E a segunda foi trabalhar realmente com uma crença que já existia, né? Isso facilita tudo. Então, se eu acredito que, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não vai faltar. E aí é claro, né? Eu sempre digo, não é que o seu objetivo de vida não é só que as coisas não faltem, não é esse. Mas se na sua cabeça ainda existe a possibilidade da falta, essa é a primeira coisa que você precisa trabalhar. Depois que você já lembrou quem você é e você sabe que, cara, não tem a menor chance de faltar nada, aí sim a gente trabalha com coisas mais avançadas. Fez sentido aqui? Bom, quero te convidar aqui se você quiser uma ajuda, né, para realmente fazer essa mudança completa de mentalidade. Hoje eu tenho duas possibilidades aqui. Uma delas é através do protocolo LCP, Lavagem Cerebral para Prosperidade. O que é esse protocolo? É uma aula de 50 minutos. Nela eu explico todo o método para você quebrar, primeiro para você identificar, depois para você quebrar crenças limitantes e criar uma mente próspera. O investimento nessa aula é de apenas R$ 37,00. Por que eu fiz isso e por que nesse valor tão barato? É para que todo mundo possa ter acesso, tá? Então, se você quer aprender, tá aqui a opção. Existe uma segunda opção, que é o método subliminar, que é onde eu te atendo individualmente, e a ideia é exatamente a mesma, só que é eu fazendo por você. Em um você aprende a fazer, no outro eu faço por você. Tem aqui também o valor de investimento, exatamente como funciona, tá? Então, se você quiser acelerar aí o seu processo, tem essas duas opções aqui abaixo. Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui falando se fez sentido. Dê um like no vídeo, se inscreva caso não seja inscrito e a gente se vê em um próximo vídeo.